Graça e paz, nós vamos continuar essa série que começamos semana passada com o presbítero Vinícius sobre os atributos de Deus. Nós vimos aqui que alguns chamam de as perfeições de Deus e foi ensinado para nós semana passada a importância de estudarmos isso, principalmente depois de estudarmos aquilo que ele requer de nós. Ficamos mais de um ano estudando sobre a lei de Deus, daquilo que ele requer de nós, os preceitos de Deus, e agora começamos com essa série sobre os atributos de Deus. E os decretos de Deus são um atributo de Deus? Não, mas revelam aquilo que Deus é. E seguindo uma lógica na questão do estudo dos atributos de Deus, e vai ter uma conexão muito forte com aquilo que acabamos de ver na devocional com o Vitor, de que para entendermos e para absorvermos essa doutrina é necessário humildade. É um pré-requisito, como ele colocou aqui para a gente, né? É um pré-requisito para vivermos uma vida com Deus. Então, nós vamos fazer mais uma oração para que todo esse estudo seja proveitoso. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque estamos aqui, certos de que o Senhor é conosco, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. Senhor, nos ajude a compreender as tuas verdades, agora especificamente sobre os teus decretos. Somos muito limitados, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não revelou tudo a nós. Obrigado, Pai. Nós devemos te agradecer por isso, porque aquilo que o Senhor revelou, nós já temos dificuldade. Isso demonstra o quanto somos limitados. Então, que esse seja um momento de edificação das nossas almas e que todo esse conhecimento, como foi falado, Pai, não seja apenas para argumentarmos, apenas para mostrar que sabemos, mas que seja para que nós cresçamos em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que isso nos leve a viver uma vida mais humilde, como fomos ensinados aqui, a vivermos uma vida, Pai, que glorifica o Teu nome, que é o fim de todas as coisas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, os decretos de Deus, aqui a definição do breve catecismo, nos ajuda a sintetizar ou a resumir tudo aquilo que nós vamos ver, e é um resumo sobre o que é os decretos de Deus, visto que a palavra de Deus é claríssima sobre essa doutrina e que nós, com os nossos olhos desatentos, não percebemos muitas vezes isso. Tá? Então, vamos ler juntos essa definição? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. E aí, aqui nós temos nomes bíblicos. Nessa lista aqui, a gente está seguindo aquilo que está no livro do Arthur Pink, e existem, obviamente, em outras passagens sobre os decretos de Deus. E aqui alguns nomes que a gente pode destacar. Especificamente a palavra decreto, no Salmo 2, pedir ao Vitor que leia, Salmo 2:7, depois Efésios 3:11, para o Vitor Vinícius, Atos 2:23, Tayane, por favor, Efésios 1:9, e Romanos 8:29, Douglas. Pode ler, por favor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Claríssimo. E a gente vai vendo e conectando
esses nomes com a doutrina. Isso é muito importante, porque nessas passagens já são passagens que vão nos fazer entender a doutrina em si. Por favor. Atos 2, 23, por favor. Eterno propósito. Vai. Isso aí. Então aqui já quebra uma objeção que é muito comum entre os arminianos e outras linhas, de que o Senhor, ele vê o futuro, então ele decreta. Não, Atos 2, 23 deixa muito claro isso, porque a presciência, como muitos falam, o Senhor vê, então ele decreta, mas determinado desígnio desmonta isso, porque se o Senhor designou, é porque ele designou e é por isso que ele sabe, não o contrário. Né? Então, Atos 2, 23 é claríssimo. Efésios 1, 9. Isso aí, o mistério da sua vontade. Então, também demonstrando a vontade de Deus sendo feita. E Romanos 8, 29. Então, aqui, alguns nomes para decretos. A gente vai ver outras passagens, mas aqui a gente destaca esses nomes. Então, quais são as características do decreto divino? O decreto é sábio. Salmo 104, 24, por favor, irmão Jorge. E Provérbios 3, 19, Gabriel Falcão. Salmo 104, 24, por favor, meu irmão. Dois versos claríssimos dos decretos de Deus. Provérbios 3,19, especificamente falando daquilo que está no decreto sobre a criação. O Senhor criou céu e terra com a sua sabedoria. Ou seja, o que nós vamos ver no decreto, como já dissemos, é um espelho daquilo que Deus é. Se Deus é sábio, os seus decretos não têm como não serem sábios, visto que não haveria lógica nisso. Então, ele não age por impulso. E as outras características que nós vamos ver são, vamos dizer assim, são filhas dessa característica. Se o Senhor é sábio, e a gente vai ver que o decreto é eficaz, é imutável, se o Senhor é sábio, perfeitamente sábio, não há por que usar de outra maneira para agir. Né? Se você confia em alguém para fazer determinada tarefa, e essa pessoa faz de maneira eficaz, e você constata isso, você não vai lá e mudar aquela tarefa, mudar a forma de que foi feita. Isso não faz sentido algum, visto que você mesmo já entendeu que aquilo foi feito de maneira sábia. Então, o Senhor, o seu plano é sábio, o seu plano é inteligente, como lemos, e isso se demonstra na sua sabedoria. E nós vamos ter um estudo só sobre a sabedoria de Deus, visto que estamos estudando sobre os atributos. Outra característica, o decreto de Deus é eterno. Efésios 1:4. Dayana, por favor.
Então, por que o decreto é eterno segundo Efésios 1:4? Porque foi feito antes da criação do mundo, antes que houvesse tempo. Isso é muito difícil da gente alcançar, né? Mas o Senhor nos permite entendermos aqui. Antes que houvesse tempo, o Cronos, a maneira com que nós pensamos é totalmente diferente. Para que esse estudo acontecesse, foi necessário parar, estudar, buscar fontes, pensar naquilo que seria colocado, aquilo que não era necessário para o momento. Aí faz o slide. Todo esse processo é particionado, não é? É o seu trabalho, aquilo que você tem que fazer. Se você tem uma meta para o final do dia ou para o final do mês, você particiona isso e pensa naquilo que você precisa fazer dia após dia. O Senhor, por ser todo-poderoso e por ser eterno, faz tudo de uma vez só. E é por isso que vai se argumentar de que a maneira com que a gente pensa os decretos é para que nós venhamos a entender. Mas o decreto do Senhor é no singular. É no singular. O Senhor decretou e tudo que está acontecendo tem um único propósito, que nós vamos ver, que é para a sua glória. E aí nós pensamos nos decretos de Deus particionados. Mas o decreto de Deus é um só. É um só. Visto que ele determinou de uma vez por todas, fora do tempo. Fora do tempo. E é por isso que o decreto é eterno. O decreto também é eficaz, visto que é sábio. Vou pedir ao Danilo, por favor, que leia a passagem de Provérbios 16:1. Provérbios 16:1. A eficácia, quando nós pensamos em eficácia, é algo que chega segundo a nossa meta, como já colocamos aqui, né? Se você planejou alguma coisa, seja você chegou naquele resultado, ou você conseguiu passar daquele resultado, a gente pode aplicar novamente um resultado financeiro no seu trabalho, você fica satisfeito e você crê que o seu trabalho foi eficaz. Agora, busque pensar no Deus que é sábio e perfeito. A eficácia, tudo acontece do jeito que Ele quer. Tudo acontece do jeito que Ele quer. E a gente vai ver essa característica também. Imutabilidade. Se Deus é imutável, os seus decretos são imutáveis. Isaías 46:10, por favor, Isabela. O meu conselho permanecerá de pé. Isso é muito importante, a partir daquilo que nós vimos aqui, relacionarmos a nós, visto que nós somos mutáveis. Hoje nós queremos algo, amanhã nós queremos algo totalmente diferente, né? E o melhor exemplo que eu posso lembrar assim é quando criança, né? Você consegue rapidamente mudar de ideia. Você queria um brinquedo, agora você não quer mais. E se alguém pega o seu brinquedo, agora você quer seu brinquedo de novo. Essa imutabilidade na criança demonstra a nossa relação ou contrasta com a nossa relação com Deus.
a maneira com que a gente vive, demonstra o quanto necessitamos do Espírito Santo para habitar no nosso coração. Porque se nós não queremos Deus de maneira alguma, a maneira com que nós andamos ou vivemos demonstra isso. Se a criança faz isso, nós, quando adultos, somos muito mais discretos, não é assim? Somos muito mais discretos, porque a criança, ela demonstra isso com choro, e um momento ela quer e outro momento ela não quer. Quando adultos, a maneira com que nós mudamos de opinião é discreta, mas ainda assim, muitas vezes, mais pecaminosa do que uma criança. Deus é imutável e bom. Sendo Deus imutável e bom, tudo que Ele faz é bom. Então, nada do que Ele decretou é necessário mudar, porque Ele é bom. Entender isso é essencial para a nossa fé. Para a nossa fé. Ou seja, ao chegarmos no final do dia, aconteceu várias coisas. Vamos colocar assim, vários acontecimentos que não chegam a ser tragédias, mas que são acontecimentos que nos deixaram tristes por algum motivo. Mas você deita no travesseiro e entende, tudo que aconteceu foi permissão divina. Gente, isso traz paz para a nossa alma. E é por isso que, conectando com aquilo que nós vimos aqui no estudo, gente, isso não é só para o nosso conhecimento. É para que nós vivamos isso. Isso é maravilhoso, gente. O Senhor é imutável. Tudo que Ele faz é bom. E tudo que aconteceu no seu dia, né? Lembrando daquela analogia do poeta, esqueci o nome dele agora, do tapeceiro, como é que é o nome? Estênio Marços. Né? Você tem o tapete dos dois lados. Você está vendo a parte de baixo do tapete. Né? Mas o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo com que as coisas aconteçam de maneira santa, justa e boa. Então, os decretos de Deus também são incondicionais. Visto que são imutáveis, são incondicionais. Agora eu quero convidar toda a igreja a abrir em Atos para a gente poder analisar essa história. Atos 27. Aqui alguns versículos para a gente pensar nos desdobramentos. Olha Atos 27 e 24. Olha o versículo 23. Atos 27 e 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aí o versículo 30 a 32. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. E o último versículo, 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Em outro versículo vai dizer a quantidade de pessoas, se eu não me engano,
se eu não me engano, 276 pessoas que haviam naquele navio. E aí nós vemos essa história acontecendo aqui. Primeiro, Deus revelando a Paulo, o apóstolo, de que todos se salvariam naquele navio. E por que os decretos de Deus são incondicionais? Porque, primeiro, a gente vê que Deus ele não decreta só os fins. Os fins nós lemos no versículo 44. Então a gente poderia ler o versículo 24 e o versículo 44. Porque no versículo 24, Deus diz que todos iriam se salvar. E no 44, confirma que todos se salvaram. Só que ele também determina os meios, as causas secundárias. Qual que era o meio para que todos se salvassem? Que todos permanecessem ali, no navio. Os marinheiros, a pretexto ou fingindo, jogaram os botes para que eles então entrassem nos botes e fossem embora. Mas para que eles se salvassem era necessário que permanecessem no navio. Ou seja, o Senhor, sem ferir a liberdade humana, fez com que todas as 276 pessoas permanecessem no navio e todas foram salvas. Ou seja, o meio era que todas permanecessem ali. E o fim é que todas foram salvas para a glória de Deus, demonstrando assim que o Senhor decreta todas as coisas e nada foge do seu controle. E é por isso que o seu decreto é incondicional. Nada do que ele decretou será mudado. Nada. E é universal. Quando dizemos universal, dizemos que ele é abrangente. Tudo está sob o seu controle. Tudo. Efésios 1:11 vai confirmar isso. Vou pedir a Aline que leia em Efésios 1:11, por favor. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas. Cada palavra ali é importante, né? Entendermos que o Senhor faz todas as coisas, daí vem a base para a pergunta do catecismo, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Tudo. Né? E outros textos, como em Provérbios 16:33, vai confirmar isso também. Tudo acontece do jeito que ele quis. E quando dizemos que é universal, é que abrange todos os acontecimentos. Aqui uma frase que pode nos ajudar a entender as implicações de não concordarmos com isso. Se algo acontece fora dos decretos de Deus, estará, portanto, acontecendo fora da soberania de Deus. Se acontece fora dos decretos, acontece fora da soberania de Deus. E dizer que acontece fora dos decretos é dizer que Deus não é soberano. Veja as implicações disso. Demonstra a importância dessa doutrina e de entendermos isso. E aqui algumas passagens que vão nos ajudar a confirmar de que nada acontece por acaso. Os decretos de Deus abarcam as ocorrências que são vulgarmente chamadas de acidentais ou casuais. Nós vamos ler alguns textos desses. Provérbios 16:33, Aninha, por favor. E 1 Reis, pedi ao Fernando que leia 1 Reis 22, 28 e 34. Isso aí, concordando com aquilo que lemos em Efésios, do Senhor procede toda decisão. Há aí
alguma maneira de nós dizermos que existem exceções, visto que as passagens de Efésios 1 e Provérbios 16 estão mostrando para a gente de que do Senhor procede toda a decisão, né? Jonas 1,7 são os passageiros lançando sorte para descobrir quem era aquele que estava trazendo males para eles ali. E eles descobrem que é Jonas. Atos 1 vai falar sobre a escolha de Matias, eles lançam sorte. E aí 1 Reis 22, 28 e 34, por favor. Isso, e o 34. Isso aí, atirou, tá bom. Atirou. Não, é difícil mesmo essa palavra. Mas veja, os acontecimentos aí, nesses dois versos. 28 é o profeta Micaías dizendo que se vocês voltarem em paz, o Senhor não falou comigo. Ou seja, ele coloca aqui uma condicional. Ó, eu profetizei, disse que vocês perderiam essa guerra. Se isso não acontecer, o Senhor não falou comigo. E no versículo 34, a gente tem um dos casos assim de aparente acaso ou acidental mais impressionantes da Bíblia, onde o rei ele é atingido por uma flecha jogada para o ar. Gente, é prova de que o Senhor está agindo em todas as coisas. Ou seja, o Senhor usou de uma aparente casualidade, de um aparente acidente, para cumprir aquilo que ele tinha prometido que faria através do profeta Micaías. Ou seja, em última análise, não existe coincidência. Então veja, não é pecado a gente falar que coincidência, mas em última análise, não existe coincidência. Isso, como já dissemos, deve nos trazer paz. Deve nos trazer paz. Viver uma vida que agrada ao Senhor, viver uma vida, como aprendemos por mais de um ano, seguindo os seus preceitos e descansando nele. Se o Senhor não edificar a casa, eles vão trabalham, de que edificam. E quanto ao pecado, última característica, quanto ao pecado, é permissivo. Então vamos entender isso aí. Atos 14. Pedi ao Luiz, por favor, que leia. Atos 14, 16. Nos dias passados, ele permitiu as nações seguirem seus próprios caminhos. Veja, a gente tem tantas outras passagens que nós já vimos isso, por exemplo, em Romanos, nós vimos em Romanos 1, o Senhor entregando aqueles que já pecavam contra Ele como punição, entregando aos seus próprios prazeres. E aqui mais uma passagem demonstrando isso. O Senhor, Ele agindo de maneira tal com que permite com que pequemos. E aí, algumas passagens sobre os decretos de Deus que abrangem até mesmo os atos pecaminosos dos homens. Gênesis 50, 20. Vou pedir ao Áquila que leia Gênesis 50, 20. A Verônica, 1 Samuel 2, 25.
e a Débora, Atos 2:23, por favor. Pode ler, Acla. Gênesis 50. Esse é José do Egito falando para os seus irmãos de que eles foi permitido a eles pecarem contra o Senhor e contra o seu irmão José. Mas Deus transformou aquele mal em bem, fazendo com que José se transformasse, numa expressão usada em Gênesis, pai de Faraó, se transformasse no segundo homem do Egito. Deus transformou aquele mal em bem. Ou seja, foi permitido com que aqueles homens pecassem contra o seu irmão. 1 Samuel 2:25, por favor. Veja, eles quebraram o quinto mandamento e o Senhor permitiu que isso acontecesse porque o Senhor tinha um propósito de tirar a vida daqueles homens que estavam pecando, pecados escandalosos, visto o tamanho da responsabilidade que eles tinham, porque eram homens que serviam na casa de Deus, e o Senhor tinha um propósito de tirar a vida deles. Então foi permitido que isso acontecesse. E Atos 2:23, que a gente já leu, vamos ler de novo, por favor. Gente, aí nós temos o exemplo mais conhecido do mundo, visto que os ímpios conhecem essa história. Esses homens, os judeus, mataram o Filho de Deus. Foi permitido que isso acontecesse. Ou seja, aqueles homens mataram Cristo Jesus e foi permitido para que o propósito de Deus fosse cumprido. E aí, a partir disso, nascem ou surgem as três principais objeções que, segundo Luiz Berkoff, e aqui a gente tentou resumir nessas três perguntas. Como pode ser o homem livre? Deus é o autor do pecado? Preciso me esforçar, visto que Deus decreta todas as coisas? Então são questionamentos que nós devemos fazer e muito mais buscar respostas na palavra de Deus e estar pronto a responder àqueles que têm essas dúvidas, né? Então as pessoas que têm dúvidas legítimas quanto a essa doutrina, é necessário que a gente esteja pronto a responder e buscar harmonizar isso, tá? Como pode ser o homem livre? Vamos todos abrir essas passagens. E é muito importante que se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre isso, fiquem tranquilos. Vitor está aqui para ajudar. Atos 4. Pedir ao irmão que leia, por favor. Pode ser na sequência, né? O Gabriel Arantes, por favor. Veja, é mais uma
de algumas outras passagens que vão confirmar a liberdade do homem, como Atos 2:23, que nós lemos agora. Herodes e todos aqueles poderosos tinham a liberdade para agir, dadas pelo próprio Deus. Então, o homem é livre e o Senhor governa sobre essa liberdade do homem. Então, quando nós pensamos, poxa, como harmonizar isso? Nós vamos ver aqui, né? Como harmonizar isso, essas duas verdades. O homem continua sendo livre, livre para pensar, para criar, para se desenvolver. E, infelizmente, por causa da queda, ele também é entregue aos seus próprios prazeres, pecando contra o Senhor. E o Senhor continua sendo soberano em todas as coisas. Então, se o Senhor permite com que o homem peque, Deus é o autor do pecado? Vamos para Tiago. Leandro, por favor. Gente, o versículo 13 é claríssimo. Quando nós expomos essa verdade bíblica dos decretos de Deus, e às vezes pessoas com sua limitação de entendimento, com uma ignorância, e buscando ter um zelo pelo ser de Deus, vão dizer: poxa, mas isso aí vai fazer Deus o autor do pecado, não é? Mas o versículo 13 é claríssimo. Ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque ele mesmo não é tentado pelo mal. Ele não é tentado. Como ele vai tentar se ele não é tentado? E ele mesmo a ninguém tenta. Então, isso é muito importante. Entendemos que há uma limitação aí de entendimento daquilo que ele revelou a nós. E aí o versículo 17 vai tocar num atributo de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então veja, a nossa resposta a essas pessoas é demonstrar que as duas coisas caminham juntas. E esse versículo talvez seja o principal, o versículo 13, principal, para nos ajudar a compreendermos essa verdade no nosso coração e a ajudar aqueles que necessitam dessa resposta, né? Dando razão da esperança que há em nós. E, visto que Deus decretou todas as coisas, eu preciso me esforçar para fazer alguma coisa? Se tudo que vai acontecer Ele já decretou? Efésios 2:10. Efésios 2:10. A irmã quer ler? Quer ler? Pode ler. Efésios 2:10, por favor. Exatamente. Irmãos, é muito. Algumas coisas são complicadas, né? Por conta da nossa alimentação. Mas a Bíblia é muito clara quanto à responsabilidade humana. É muito clara. É muito clara. É por isso que muitas vezes cria-se o espantalho do calvinismo, porque as pessoas às vezes não são explicadas da maneira correta daquilo que é bíblico. Irmãos, nós
somos chamados a viver uma vida santa diante de Deus. Se não for assim, aquele que não tem esse entendimento não é de Deus, né? Como foi dito aqui, o pré-requisito de um cristão é viver em humildade. E existem outros pré-requisitos. Se você é chamado para praticar boas obras, e você tem prazer nisso, e quando você não pratica boas obras, você se entristece, você pertence ao Senhor. Agora, se você se baseia no argumento de que o Senhor decretou todas as coisas, e você vive uma vida preguiçosa quanto às boas obras, você vive uma vida indolente quanto àquilo que o Senhor chama você para fazer e você não faz, vigie, vigie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então é por isso que é fácil, de certa maneira, é fácil responder a essa pergunta do nosso coração, quanto à maneira com que nós praticamos e vivemos. Se você acha que você não está devendo, cuidado. Talvez você não seja nem convertido. Agora, se você entende que, poxa, eu tenho pecado todo dia contra o Senhor, eu estou em dívida, a minha vida de oração é pouca, a minha leitura bíblica é sem reverência, é rala, é rasa. Então, isso é uma demonstração de que você está no caminho da humildade, como foi dito aqui. Então, isso nos ajuda a compreender que sim, eu preciso me esforçar. Do contrário, cuidado. Converta-se, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, que você pode estar caminhando para o inferno. Pode falar, irmão. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Muito bem colocado. Aí, o Arthur Pink, no seu livro, vai trazer aqui algumas aparentes contradições vista do lado humano. A verdadeira oração é indicada pelo Espírito, mas também é o clamor de um coração humano. As Escrituras são a palavra inspirada de Deus, mas foram escritas por homens e não máquinas. Cristo é Deus e homem. Ele é onisciente, mas cresceu em sabedoria. Ele é todo-poderoso, mas foi crucificado em fraqueza. Ele é o príncipe da vida, mas morreu. Como pode Deus morrer? Como pode a necessidade de eu orar ao Senhor e orar de maneira correta, mas Ele já decretou todas as coisas? São questões que rondam a fé cristã e de que a Bíblia ela é claríssima em algumas coisas e que outras o Senhor fez com que não fosse revelada a nós de maneira detalhada, né? Mas há uma necessidade de nós compreendermos de que o Senhor Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Negar essa verdade é não fazer parte da mesma fé que está revelada na Escritura. E aí, outra citação do Gerard Vos, ficou bem pequenininha ali, né? Dá para eu ler aqui.
A Bíblia ensina tanto a preordenação de Deus quanto a responsabilidade do homem. Portanto, devemos crer e afirmar a ambos com firmeza, embora reconheçamos sinceramente que não somos capazes de harmonizar os dois completamente. Se deixarmos de crer na preordenação de Deus ou na responsabilidade do homem, caímos de imediato em erros absolutos que contradizem os ensinamentos da Bíblia em muitos pontos. É melhor e mais sábio, através de uma fé singela, aceitar o que a Bíblia ensina e confessar uma ignorância santa dos segredos dos mistérios que não foram revelados, tais como a solução do problema, da preordenação divina e da responsabilidade humana. Ou seja, essas duas são verdades que precisam ser ensinadas e afirmadas no nosso coração, como ele diz, com firmeza. Com firmeza. Você é responsável por aquilo que você faz. Se você peca, você não pode dizer que foi tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, se Deus age em todas as coisas, nós precisamos confirmar isso, de que nada foge da sua soberania. Nada. Nada. Então, como ele colocou, nós precisamos, através dessa fé singela, aceitar o que a Bíblia ensina e confessar uma ignorância santa, uma limitação não só de compreensão, A gente lê a Bíblia e não consegue compreender, mas graças a Deus nós temos recursos para compreender aquele verso ou aquela passagem bíblica, mas também porque o Senhor não revelou todas as coisas. Como vamos compreender alguma coisa que não foi revelada? Né? Toca naquilo que o Vitor colocou. Muitas pessoas, por orgulho, querem responder a todas as perguntas. Isso é perigoso. Isso demonstra um orgulho no coração desses. E para fechar, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Eu, com a minha limitação de conhecimento bíblico, não vi um versículo mais claro que esse, quanto entendemos que nem todas as coisas foram reveladas a nós. O contraste é muito claro ali, né? As encobertas e as reveladas. As encobertas, nós descansamos no Senhor. O Pink usa uma analogia de qualquer máquina que seja. Uma máquina pode ser um celular. Nós não sabemos montar um celular. Nós não sabemos todo o hardware que há naquele celular. Né? Mas nós confiamos que aquele celular é bom. E, ok, nós sabemos mexer, nós conseguimos fazer o básico. Muito mais o Senhor. Muito mais o Senhor. A nossa confiança no Senhor não é uma confiança cega, sem entendimento, porque Ele nos dá o entendimento. Mas naquilo que Ele não nos revela, nós descansamos. Porque, visto que Ele revelou algumas coisas e sabemos que tudo aquilo que Ele revelou é suficiente para a salvação e para o crescimento da nossa fé, nós devemos descansar. Devemos descansar. Assim é o celular, o hardware aqui, a gente sabe muito pouco. No máximo, o que a gente faz é colocar um chip. No software, a gente tem acesso a várias coisas. Obviamente, uma analogia bem limitada, né? Quando se trata do Senhor, a gente tem que tomar muito cuidado, mas nos ajuda a compreender de que nós devemos descansar. Devemos descansar no Senhor. Ou Ele é fiel, ou não. Então, quando Ele nos revela essas duas verdades, nós precisamos descansar. E a parte das reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Nós não devemos só guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor, mas também devemos compartilhar isso com aqueles que estão à nossa volta. Aqui ele diz aos filhos, mas muitos
necessitam ouvir de nós, que serão os nossos filhos na fé, por assim dizer, como Paulo se refere a Timóteo. Nós devemos abrir a nossa boca e ensinar essas verdades também. Perguntas e considerações? O irmão quer fazer alguma pergunta?